tempos, dias difíceis, onde se nós não vigiarmos, nós vamos estar tendo problemas que a gente não precisava ter. E agora, recentemente, foi tremendo hoje, de ontem para hoje, né? Passando para vocês algo agora. A gente preparou ontem a mensagem, não tinha nada a ver com o que eu, né? A gente não sabia de nada assim recente, eu ia falar só da minha mãe. Mas aí eu recebo um áudio de uma irmã de oração, e a irmã de oração fala assim: ô Rita, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que você ganhava uma colcha assim, 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 deu as cores da colcha, deu todos os detalhes da colcha, e disse assim: só que tem uma coisa, essa colcha tinha junto esses espíritos de inveja, de tudo isso que atrapalha. Eu via as pessoas junto com você nessa cama, na sua cama de casal, com essa colcha, e fazendo isso, fazendo aquilo, e ela descreveu os detalhes. Eu fiquei impressionado, falei para ela: eu tenho essa colcha. Ganhei ela agora, recentemente. No dia que nós ganhamos, a primeira palavra nossa foi o quê? Vamos trocar. Vamos trocar essa coxa, porque está incomodando a gente. E uma coxa linda. Você não via nada nela que você pudesse dizer. E com as minhas cores preferidas. O tom da coxa era exatamente minhas cores preferidas, porque o inimigo é assim. E na hora, a primeira palavra foi nós dois juntos, falando: vamos trocar essa coxa? Não sei porquê, mas a gente está incomodando, estou me incomodando, não sei porquê. E aí nós decidimos depois não trocar, deixamos para lá, mas Deus não esqueceu. E aí eu recebo ontem esse áudio, né, que depois, para vocês em particular, posso mostrar o sonho, que é muito lindo. E aí nós decidimos tirar a coxa. E essa semana aconteceu outra coisa também que marcou. Uma pastora, minha amiga, né, que é minha principal parceira de oração aqui em Niterói, que sempre está orando comigo e por mim, ela me ligou e falou assim: Rita, não sei porquê, mas Deus mandou te dar um versículo, depois vou postar para vocês, porque eu esqueci de procurar, acho que é Êxodo 7, não sei, Êxodo 7, não sei. Mas o texto dizia assim, que nós teríamos que tirar da nossa casa tudo que estivesse em relação com qualquer coisa anátema, né? E o apóstolo Paulo também fala isso, que o anátema não deve estar na nossa casa. E anátema, às vezes a gente pensa assim: não, isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver. E hoje eu quero convidar vocês a pensar, que às vezes tem a ver sim, né? Tem a ver sim. Anátema é tudo aquilo que é amaldiçoado. Por exemplo, eu dou alguma coisa à pessoa, mas eu dou debaixo de murmuração, de reclamação, ou eu dou fazendo um comentário negativo, ou eu dou com inveja da pessoa, ou qualquer coisa semelhante. Isso não é bom para ninguém. Parece uma coisa assim atrasada, mas eu quero dizer que não é. Porque quando a irmã me deu o texto, eu falei assim: não sei por que, Rita, mas eu senti que era para te dar, para você até ver se tem alguma coisa na sua casa. Só que eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim: nem sei, sabe? Tem tanta coisa para eu ver que não dá para pensar nisso agora, mas vou pensar com calma depois. Mas Deus não deixou eu pensar com calma. E aí ela disse: tem mais, eu senti que o texto é para você passar para outras pessoas. Só que eu não pensei em passar na live, mas Deus pensou. Então hoje eu quero que você faça, como eu sempre digo, faça uma consagração da sua casa por 7 dias seguidos, orando em jejum, de manhã e de noite na hora de dormir. E peça para Deus revelar o que tiver na sua casa contaminado, tá? Você pode ter ganho de uma amiga, né? E como eu ouvi uma vez, coisa que eu nunca ouvi também, se Deus está me lembrando, tem propósito, né? Pela primeira vez eu ouvi um pastor dentro da igreja orando no casamento: queima, Senhor, destrói todo objeto anátema nesse casamento, para que o casamento seja feliz. Na mesma hora deu um estouro na igreja. O pastor está vivo aqui em Niterói e o objeto quebrou dentro da igreja, na mão da pessoa que ia dar de presente. Então a gente fica vendo umas coisas dessas, quem me conhece sabe que eu não posso acrescentar nem 1 milímetro, né? Porque é a palavra de Deus em ação. Deus não nos quer com mistura. E você vai ver isso desde o livro de Levítico. Acho que é Levítico 10, ele fala isso. Para a gente não misturar o santo com o profano, o imundo com o limpo. Então, é importante a gente saber o que é que Deus quer que esteja na nossa casa. Nós fizemos uma faxina assim que nós chegamos aqui juntos. Mas tem sempre alguma coisa que Deus revela depois. Então, hoje eu quero te convidar a pensar nisso e fazer nesses 7 dias de consagração essa oração pedindo a Deus, e você vai ver, na semana que vem, vocês vão contar o que Deus mandou vocês tirarem. Tá? Então, é importante vocês fazerem isso. E outra coisa que eu estou lembrando também, eu também não posso esquecer, volto a dizer, se Deus está lembrando, Deus tem propósito, né? Um jovem que abraçou uma camiseta de caveira que ele ganhou e não queria tirar mais. Peguei a família toda e esse jovem específico com depressão em último nível.
só queria se matar. E a mãe falou assim, eu não sei o que que é, mas o menino, sabe, de uma hora para outra, ele nunca teve nada disso e ficou desse jeito, não sei o que. Assim, né? E aí Deus me levou a falar com aquela mãe, pergunta para Deus se tem alguma coisa na casa. E aí depois ela veio me dizer, tem uma camisa que ele, uma camiseta que ele não quer abrir mão dela. É uma camiseta que ele ganhou de um amigo, só que tem uma caveira nela. O que a senhora acha? Eu falei, eu sei que na ciência a caveira tem outro sentido, a gente vai estudar, eu estudei, né, na parte de neurologia na faculdade sobre o assunto, e a gente olhava a caveira o tempo todo, mas se ela simboliza a morte, né, e está em todo lugar onde você quer denunciar que tem um filho de alta tensão ou coisa semelhante, tem sempre a caveira, então eu acho que não deve ser uma coisa muito boa para o seu filho estar querendo vestir todos os dias. E aí, mas pensa nisso com ele. Ela pensou e voltou a me dizer. E aquilo marcou também a minha vida. Jogou, ele quis jogar a camiseta fora, a camisa fora, porque a gente tem que lembrar que é a pessoa quem tem que decidir. Não adianta você querer jogar as coisas do marido, jogar as coisas do filho, não. Ele tem que tomar uma posição consciente do que Deus está falando para ele, porque Deus fala de uma forma individual. E aquele menino jogou aquela camisa fora e nunca mais ele falou em suicídio. Então, não sei por que Deus... Tudo isso agora que eu não programei, pelo contrário, escrevi 5 frases só aqui para eu falar, e o Espírito Santo está lembrando. Então, faxina é faxina, tá? Se Jesus prometeu para nós vida e vida em abundância, então não é dessa forma que a gente vai viver, né? Mas fica atenta nisso. Gálatas, a carta de Gálatas, eu vou colocar o tema que eu escolhi hoje. Conselhos, nós escolhemos junto, conselhos práticos de Deus ou os nãos de Deus. Ninguém gosta de ouvir não, né? Não fique com isso. Não gosto disso. A gente tem treinado isso na nossa caminhada, já caminhamos hoje, e às vezes estou querendo ir para uma rua, quando eu vejo ele fala, não, eu quero por aquela ali. Aí eu olho e falo, tá bom, vamos lá. Depois, no dia seguinte, é como se fosse um treinamento. Ele olha para mim e fala, eu não quero ir para aí, eu quero ir para aqui. Tá bom, então vamos. Quando os dois aprendem a ceder, a vida fica muito mais fácil. Então, é importante a gente lembrar disso, os não faz parte. Ele fala, não, não quero ir para essa rua. E eu vou, de boca fechada, mesmo sem gostar, eu estou, e Deus está tratando comigo de tudo aquilo que eu preciso ser trabalhado. Da mesma forma com ele, e isso é muito comum. Quando nós casamos, eu comecei a ver uma coisa muito simples, mas ele sempre pegava as ruas que eu não gostava. Eu amo andar pela praia de Caraí, não sei o quê. De vez em quando ele pegava os cantões, assim, que eu falava, isso aí não é de Deus, terra, mato, terra, mato, você está lembrando aqui. Eu falava, não dá para a gente ir pela praia de Caraí? Aqui tem tanta coisa bonita, estou longe há tanto tempo. Aí ele, tá bom, da próxima eu passo por lá. Mas já tinha passado. Mas aí o Espírito Santo me mostrava claramente a carta de Gálatas. A carta de Gálatas tem como tema principal a luta da carne contra o espírito. Por isso você vê ali a história no capítulo 3, parece, Agar e Sara. As duas mulheres que lutaram para ter comunhão e não conseguiam, né? Mas nós temos o Espírito Santo, que ele nos convence das nossas falhas. Então, que maravilha a gente poder caminhar ouvindo o Espírito. Não, hoje você não vai pelo lugar que você queria. Você está aprendendo a gostar de outros lugares. É comprovado pela ciência que a mudança de rota é ótimo para a memória, é ótimo para a nossa mente. Né? Você experimentar coisas novas é excelente para a nossa mente. E às vezes a gente fica naquela rotina, não, só quero isso, só vou fazer isso, ponto final. Não, não. Nós vamos aprender com Gálatas que nós precisamos aprender a receber os nãos de Deus com alegria. Eu sempre digo, não é receber o não, ficar aquela cara emburrada, tá bom, então eu vou com você onde você está querendo. Mas eu não queria, entendeu? Começar a reclamar e murmurar, como a gente vê tantas vezes a gente já fez no passado. Só que agora, como diz Gálatas, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Quem entregou a vida para Jesus já recebeu essa nova vida. Então não tem por que a gente ficar discutindo e brigando pelos nãos de Deus muitas vezes na nossa caminhada, não é? Gálatas 5, 25 e 26. Se vivemos no Espírito, olha aí, andemos também no Espírito. Não é só receber o Espírito, ele nos convida a andar no Espírito. Isto é uma caminhada diária, mesmo que eu não goste de certas coisas, vão acontecer.
Deus vai deixar acontecer, até para ver o nosso crescimento espiritual. Né? Já atendi vários aqui também, e vocês sabem como eu penso. Está chorando por quê? Para parar de chorar. Isso aí é bênção para você. Você não está vendo? Não, eu estou vendo você lá na frente. Você nunca mais vai chorar por isso. Ai, pastora, não sei o quê. É isso mesmo, ponto. Acabou, entendeu? Você não vai ficar chorando em toda esquina. Você recebeu a vida abundante em Cristo Jesus. Alegre-te. A Bíblia fala, alegre-te, ó estéril, aquela que não deu a luz. O que Deus está falando? Caminhe por fé e não por vista. Veja já o seu futuro glorioso em Cristo. Veja que Deus tem coisas novas para você a cada manhã. Pare de se lamentar, de reclamar da vida, porque nem Deus quer isso. Não foi à toa que Jesus pega lá em Mateus e manda a gente olhar os passarinhos. Hoje nós caminhamos aqui em volta da casa e olhando os passarinhos. Eu falei, não foi à toa que Jesus mandou a gente olhar os passarinhos. Olha só, os passarinhos já acordam cantando, dançando, pulando, saltando. Louvando o Criador. Louvando o Criador. Exatamente. E eu aprendi a fazer isso. Eu não sabia fazer. Mas nós podemos aprender todas as manhãs até com os passarinhos. Então, levantou triste, olha para o céu e começa a cantar e adorar o Senhor. E você vai ver como o seu dia muda. Nós fazemos isso todas as manhãs. E vemos como Deus tem restaurado a nossa sorte. Então, isso não é privilégio nosso, é para todos aqueles que têm e querem mais do Senhor. Andemos também no Espírito. Grife essa palavra, ande, é uma caminhada. É exatamente como aquela caminhada de 1 Coríntios 12, 31. Lá o apóstolo Paulo nos ensina uma caminhada de amor. Aqui ele nos ensina uma caminhada no Espírito, isto é, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer alegre e feliz, porque eu vou fazer isso com o Senhor, é um diferencial. Então, guarda isso. O outro versículo, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu anotei 3 palavras daqui, chave, nesse versículo, e é com ela que eu quero trabalhar com a gente hoje. A primeira dela, não cobiçar. Às vezes a gente pensa que nós não caímos nesse erro. Mas quantas vezes você vê as pessoas cobiçando as coisas, ao invés de ver, né? Você contente. Ah, você fez isso, né? Ah, também queria. Por que Deus só dá para você? Gente, isso não pode acontecer, isso é pecado. Parece até que a gente não vê isso, que não existe isso, mas temos isso, infelizmente, ainda hoje. Você conta uma bênção, uma coisa boa que Deus fez para você, a pessoa olha para você, é incapaz de agradecer com você. Olha para você, ah, é? Ah, tá, entendi. Nada. Por detrás daquilo está esse espírito de cobiça, de inveja, que Deus não quer que a gente veja, que a gente tenha. Quando nós comentamos, quando nós lidamos com pessoas desse jeito, nós precisamos vigiar. Por isso que a própria palavra diz para a gente não compartilhar a nossa alegria com estranhos. E estranhos não é só o não cristão. A gente pensa que estranhos são os não cristãos. Não, pode ser cristão. Tem pessoas dentro das igrejas que não nasceram de novo, que estão dentro da igreja doidos para nos ver por detrás, para derrubar a gente. E a gente vê, você ocupa um cargo de liderança, daí a pouco tem um monte de gente fazendo amizade com você. Por que antes não fez? Por que antes não te procurou? Por que não te procurou quando você estava por baixo para te ajudar a crescer? Isso tudo está relacionado com a cobiça e com a inveja. E às vezes nós deixamos para lá, só que várias vezes na Bíblia nós vemos a cobiça e a inveja. Depois Dilma vai estar comentando sobre José, a história de José, que nós estudamos ontem, sobre outro texto que ele lembrou muito mais forte do que eu. Ele vai lembrar de tudo isso, do que nós comentamos, colocamos ontem. Então, desde o início até o fim da Bíblia, Deus trata com o tema. Caim e Abel. O que eu estou lembrando, eu vou estar falando. Caim e Abel. Deus não deixou aquela história ali à toa, por acaso, não. E nós precisamos lembrar com quem nós estamos andando, porque é horrível você andar com alguém com espírito de cobiça e de inveja. Ao invés de olhar para você e falar que benção o seu casamento. Seu casamento tá bom, mas o meu está uma droga. Aí eu sempre digo, e por que está uma droga? Por que você, ao invés de cobiçar o casamento do outro, você não se deixa tratar, não é? Para que o seu casamento também esteja maravilhoso. Aí o povo diz para a gente, isso é utópico, não dá, é uma utopia, não tem como. Você viver um casamento abençoado desse jeito é mentira, é engano, não é. O que o Espírito Santo prometeu e planejou para nós foi uma vida de delícia. É o Jardim do Éden. Ele não deixou a gente lá com a história do Jardim do Éden à toa.
O que Deus planejou para nós era o jardim do Éden, todos os dias na nossa casa, na nossa vida. E por que a gente não tem? Porque a gente esquece de fazer o que Deus mandou a gente fazer todos os dias. Levantar de manhã cantando, dançando, adorando ao Senhor. 4, 5 horas, nos acordamos 10 para 5. Ele já tinha orado 1 hora antes de mim, sozinho, mas depois eu acordei e quando eu vi, nós estávamos orando e cantando de novo. Quando a gente aprende a cantar e adorar o Senhor o tempo todo, já fazer isso logo de início, volto a lembrar, e cada live é uma pessoa diferente que vai ouvir, lembrando daquilo que a ciência já tem comprovado. De acordo com o que você levanta, você vai terminar o dia. Então, você levantou adorando ao Senhor, agradecendo pelo marido que tem, pelos filhos, pela esposa, pelo recurso. Quantas vezes eu saí na rua sem dinheiro para nada? Eu abandonei os meus primeiros trabalhos, eu era funcionária do governo, do Estado. Eu abandonei para casar e fui para o primeiro casamento sem nada. Mas eu aprendi a sair na rua orando. E quantas vezes eu encontrei dinheiro na rua. Às vezes o povo fala, mas só com você que encontra dinheiro. Não, não é só comigo. É porque eu ando orando, pedindo a Deus. Aí Deus me faz encontrar. Eu lembro de uma vez que eu estava próximo àquele famoso orelhão de antigamente. Estava chovendo. Uma mulher passou por ali. Quando eu vi, falei, meu Deus, a mulher deixou cair um bolo de dinheiro no chão. Aí eu tentando atravessar a rua para chamar ela, não, ela foi embora e pegou o ônibus e não consegui saber quem era a mulher. E aí o Espírito Santo me disse, até hoje, volto a dizer, quando eu falo essas coisas, me emociona. O Espírito Santo me disse, não foi você que pediu dinheiro para o dia? Pode ir lá pegar o bolo de dinheiro porque é seu. Estou com as minhas filhas aí que vocês conhecem. Elas sabem disso. Não foi uma nem duas vezes que Deus fez isso. Então não precisa da gente cobiçar nada do outro. Nosso Deus é o Deus já, o Deus provedor, o Deus que diz e faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele não é um tratante, como nós muitas vezes fazemos. Tratamos uma coisa e não fazemos. Não, Deus não faz isso. Deus tem caráter. E nós precisamos trabalhar com o nosso caráter, de tratar e cumprir, de fazer, de prometer e fazer aquilo que você prometeu. Então isso é muito sério. Cobiça é pecado. E nós estamos lidando dentro das igrejas com esse pecado, dentro da família. Nós estamos com uma menina aqui que vocês sabem disso. Ela está lutando para poder fazer o testamento da mãe e fazer a divisão com os irmãos. Ela, adotiva, foi escolhida pela mãe para poder liderar o dinheiro de toda a família. Gente, se é à toa? Não é. Porque ela que está cuidando, cuidou da mãe, cuidou do pai, cuidou de todo mundo da família. A mãe fez o que era justo. Você que vai dividir o dinheiro. Eu fui na casa dela e eu vi. E agora está tendo luta com a família. Por que as irmãs não fizeram o mesmo? De cuidar da mãe, cuidar do pai. Por que isso não aconteceu? E Deus honrou essa menina. Ela está com a gente aí na live, vocês conhecem ela. Então é importante a gente lembrar disso. A cobiça é pecado. O desejo de tomar posse do que o outro está lá. Não, até herança usada antes da hora, a Bíblia diz que é pecado, que atrai maldição e morte. E nós estamos esquecendo disso. Então, se eu tiver que receber alguma coisa, isso é problema de Deus. Deus é quem vai trazer na minha mão. Não sou eu que vou lutar pelos meus direitos. Nós temos um Deus que é advogado e juiz justo. Segunda palavra, não irritar. Não irritar. Isso é importante. Irritando-nos uns aos outros. Quantas vezes nós levantamos de manhã, e eu gosto muito da nossa forma de lidar, eu e o Dimas, que às vezes eu estou falando alguma coisa que não era para eu falar, aí ele olha só para mim assim, aquele olhar calmo, sereno e tranquilo, e fala assim, isso eu não quero ouvir, eu não gosto de ouvir isso. Doce falando comigo, então quero ouvir isso, não gosto de ouvir isso. Isso aí não é bom para nós. Eu falo, tá bom, amor, perdão, não reparei que eu fiz isso, não quero falar sobre isso também, estou aprendendo com você. Quando eu falo isso, isso muda o nosso clima da casa, como diz a psicologia. Como é que é o clima da nossa casa? O clima da nossa casa precisa ser cheio, impregnado da glória de Deus, impregnado de paz, de alegria, de amor. Quando a gente se encontrar, tem prazer de abraçar, de estar junto. E isso é Deus na nossa vida, não somos nós. Nós não temos essa capacidade, mas nós somos responsáveis para cultivar o nosso relacionamento, para cultivar o que é bom na nossa casa. Nós somos responsáveis. Ninguém vai semear na sua casa. É você quem vai ter que semear. Semear paz, alegria, amor, comunhão, unidade, simplicidade, humildade, aprender a parar para ouvir, aprender até com uma criança. Está irritando a criança? Para! Está gritando com a criança? Para! Está lá em Efésios, não grite com os filhos. E nós estamos fazendo. Se não é para gritar com os filhos, imagina gritar com o marido ou com a esposa. Nem pensar. Nem pensar.
Eu costumo dizer que por onde eu passo, eu quero deixar um gostinho de quero mais. A turminha daí já sabe. Graças a Deus eu tenho isso. Por onde eu passo, o povo não vai voltar para cá? Esses dias eu estava aqui e falei assim, olha só que a Malu mandou para mim. Malu é daí de Campinas, ela nunca veio na minha casa, mas viajou para a Suécia e mandou um recadinho agora. Olha, dia 25 eu estou de volta em Campinas. Você vai estar aí também, né? Você volta em Campinas, porque nós queremos estar juntos. Você está demorando a voltar na minha casa. É aquela casa que muitas vezes me hospedou. Eu lembro da primeira vez que ela me hospedou, ela não sabe disso, mas eu não esqueço. Eu estava indo para casa, para uma casa em Niterói, em Campinas, e aí eu vi a pessoa falando assim, aconteceu um negócio, e eu não sei o que fazer com a situação que aconteceu aqui agora. E agora? Como é que eu vou fazer? Eu quero hospedar a senhora da melhor forma. Mas aconteceu isso? Eu falei, não, querida, não aconteceu isso. E a pessoa chorando, me dizendo isso. Eu disse, aconteceu isso porque Deus tem um plano comigo em outro lugar. Não se preocupe, eu te conheço. Eu sei das muitas vezes que eu fiquei na sua casa e como eu fui tratada. Deus sabe, você me chamou agora. Eu ia voltar, mas não era para eu voltar. Nisso que eu acabo de falar, isso, o telefone toca na estrada, eu sei até onde eu estava. Eu estava exatamente na estrada, na entrada para São Lourenço, Passa Quatro, aquela área ali, indo para Campinas, eu estava na estrada. E aí, quando eu olho a placa, eu falei, Senhor, que coisa tremenda. A Malu me liga, exatamente na hora que eu estava orando pela terra deles ali. E comecei a orar, Senhor, abençoa a família dela, abençoa a família de fulano, fulano, que eu já fui ali. Na dela eu nunca tinha ido, só ela que me falou, mas não estou orando, ela manda, liga e fala, Rita, quando é que você vai voltar a Campinas? Você está demorando muito. Olha, seu quarto está arrumadinho aqui. Eu não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, dá para ser hoje? Aí ela disse, como assim? E essa história está aí perto de vocês. Pode conversar com ela e perguntar. Porque é bom você contar histórias verídicas, para que as pessoas cresçam com Deus. Porque muitas vezes as pessoas pensam que está procurando a pessoa de qualquer maneira. Não, foi a primeira vez que ela me hospedou, foi desse jeito. Ela disse, hoje? Mas por quê? Você vem hoje? Falei, não, querida, eu já estou chegando, eu estou 1h30 de Campinas e acabei de saber que teve um problema na casa que eu ia ficar. Eu não tenho como entrar lá na portaria. Que coisa tremenda. E aí ela falou, pelo amor de Deus, vem para minha casa. E foi o primeiro momento que nós estivemos juntas por uma semana. Então, hoje eu quero que você pense nisso. Nosso Deus, ele muda as circunstâncias, mas muda com propósito, para que você não fique perto de pessoas que às vezes vão te irritar, vão te causar problema. O Senhor tem as formas dele mudar. A terceira palavra, não invejar. E eu encerro com essa palavra. Não inveje o que o outro tem. O seu dia vai chegar. Ah, mas fulano tem um casamento maravilhoso. Então, tente semear no seu casamento como o outro está semeando. Hoje, entrei sem querer assim no Facebook, de manhã logo entrei sem querer, quando eu entrei, estava o César e a Lidiane, esqueci o nome dela, o César e a esposa, de moto, né, meus amigões aí. Aí, quando eu olhei, falei, ai, meu Deus, que lindo! E fui para curtir, quando eu fui para curtir, desapareceu a foto na minha frente. Mas aquela cena ficou na minha mente. Deliane, isso mesmo, obrigada, meninas, atentas, Deliane, que é psicóloga também, né? E quando eu vi os dois juntos ali, eu lembrei, na mesma hora, do primeiro recadinho dele, quando eu voltei para Niterói. E ele mandou, pastora, não demora a voltar, a senhora está demorando. Eu estou lembrando agora dos nossos cafés da manhã, às 6 horas da manhã, aqui, quando eu chegava, e a gente podia tomar café com a senhora, com o bolinho, com tudo que vocês traziam para o café da manhã, a senhora faz falta. Gente, uma mensagem muda o dia da pessoa e aumenta a comunhão e o amor. Você pode mandar uma mensagem dessa para o seu marido, para sua esposa durante o dia, e você vai ver a diferença que isso vai fazer. Isso é plantar para você colher. Então, nessa manhã, eu quero que você apague essas 3 palavras do seu vocabulário e passe adiante. Os nãos de Deus. Eu não posso cobiçar. Eu não posso irritar ninguém. Eu não posso invejar ninguém. Mas eu preciso viver um estilo de vida diferenciado que mostre Jesus na minha família. Amém? Dimas vai encerrar com o que Deus falou para ele. Bom, vou começar por onde a Rita parou, né? 3 verbos que compõem o não de Deus, eles devem estar bem vivos na nossa vida
no nosso dia a dia. E nós devemos praticar os conselhos de Deus. Nós começamos assim, qual vai ser o tema da nossa live para segunda-feira? E no domingo começamos a pensar sobre isso. Mas agora eu quero compartilhar com vocês o mais impressionante é que Deus, às vezes, muda os nossos planos, né? Nós batemos ali no versículo 26 do capítulo 5 e isso nos levou a outros textos da Bíblia, onde a gente viu claramente momentos de inveja, onde essa palavra, o não de Deus, se fez presente e os desobedientes pagaram um preço alto. Mas antes da gente ir lá ver esses exemplos práticos, eu queria dizer para vocês que, como nós fixamos o olhar de estudo no versículo 26, agora, quando Rita começou a falar, Deus, o Espírito Santo começou a falar comigo, o 25 também. E só que não dava tempo de eu falar com ela. E quando eu vejo, ela já estava falando, vamos começar lendo o versículo 25. E não estava no nosso projeto isso. Então, eu falei, é isso, andar no Espírito é isso, é você crer. Que não é você, não é eu e Rita, mas o Espírito de Deus está aqui. Amém? Na nossa vida diária, ele se faz presente todos os dias. Desde quando acordamos, a gente pode sentir a presença, né, irrefutável do Espírito de Deus. Então, o conselho prático primeiro é o versículo 25. Viver no Espírito e andar também no Espírito. Viver é diferente de andar. Você pode viver, não, eu vivo, mas quando você anda, é no dia a dia, é você praticar toda hora os conselhos que Deus está te dando. E o que nos leva a meditar sobre a inveja no dia de hoje? Temos exemplo de José, né, que teve ali seus irmãos praticando a inveja contra ele, mas o que me chama a atenção é a postura de José diante dos seus irmãos. É lógico, quando ele foi para o Egito, ele não sabia como iria se dar a sua vida, o seu futuro, mas ele tinha uma certeza, os sonhos dele eram sonhos espirituais, eram sonhos de Deus. E ninguém pode apagar aquilo que Deus escreveu. Então, José, ele tinha essa certeza guardada no coração. Então, a prisão não tirou a esperança dele, a escravidão, servir no palácio de Faraó, não tirou a esperança dele. E, às vezes, a gente deixa as coisas roubarem as promessas de Deus para a nossa vida. Esse espírito de inveja, eu digo para vocês que é um espírito, ele é lançado. Foi lançado sobre José. Mas José não se deteve diante dele. Por quê? Porque o inimigo ele tem uma finalidade. Ele veio para matar, roubar e destruir. Claro que ele usa as artimanhas, ele usa as expertises que o mal provoca. E a inveja, ela provoca a morte. Mas ela só vai provocar a morte se nós não estivermos andando em espírito. Porque essa caminhada com o Espírito de Deus traz a revelação. E é onde Deus envia o escape. José, a gente tem certeza, né? Viveu os escapes de Deus, foi parar no palácio de Faraó e ali chegou a governador. Escape de Deus purinho. Não tinha outra saída. Ou Deus fazia ou José morria. Por quê? Porque os seus irmãos tiveram inveja. Então, a inveja, ela realmente mata. Mas quando nós despertamos também e observamos lá em Número, capítulo 16, fala sobre um exemplo de que pode acontecer com toda a família por causa da inveja. O capítulo 16 fala de Corá, Datã e Abirão, que eram, né, segundo alguns estudiosos, primos de Moisés. E tinham uma função. Eles eram levitas. E Arão era sacerdote. Mas vejam como a inveja entra no coração do homem. Eles já tinham um ofício, eles trabalhavam ali no templo, eles tinham uma responsabilidade, mas eles queriam para eles aquilo que foi dado para Moisés, como também aconteceu com Miriam e Arão lá atrás. E Deus traz
uma punição para os invejosos. Por isso, o conselho de Deus é para nos livrar da morte. Todo invejoso, ele acaba morrendo sem nada. Como está o nosso olhar diante das propostas que Deus tem colocado no nosso coração? Quando nós desejamos aquilo que não é nosso, nós estamos correndo perigo. Quando nós praticamos a irritação ao outro por causa do que o outro tem, eu já vi isso acontecer várias vezes. A inveja provoca essa irritação. Quando nós cobiçamos aquilo que não nos foi dado, nós estamos correndo perigo também. E Deus quer nos dar conselho para a gente fugir disso aí. Não sejamos cobiçosos, não irritemo-nos uns aos outros, não invejando uns aos outros. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade, a gente vai ter que reposicionar alguns pensamentos que estão muito próximos de nós. Eu tenho visto irmãos brigarem uns com os outros por causa da inveja. Família, como foi citado aqui, né? E essa inveja, ela pode provocar a destruição dessa família. E é esse assunto que eu quero tratar aqui em Números, capítulo 16. Famílias estavam brigando ali, né? Por causa da inveja de Corá, Datã e Abirão. E mais 250 vão morrer com ele. E toda a família deles também, por causa dessa inveja. Moisés, ele se posicionou diante da afronta. Porque é uma afronta. Quando você deseja o que o outro tem, ou diz que o outro não está capacitado, ou diz que você também está capacitado para fazer o que ele faz. Ou seja, Moisés foi afrontado naquilo que Deus chamou ele para fazer. E ali, na verdade, os levitas não estavam se voltando contra Moisés, porque era uma ordem de Deus. Foi Deus que separou Arão, também lá em Números, dizendo que eles seriam sacerdotes e toda a família dele seria de sacerdote. Eles tinham uma função. Então, quando alguém se levanta contra a ordem que Deus deu, a rebelião é contra o Senhor, não era contra Moisés. Então, Deus também, quando Moisés se posiciona, Deus toma a sua posição e dá a Moisés a expertise de convocar os levitas, convocar esses rebeldes para que eles pudessem tomar conhecimento de quem era quem e qual era a função de cada um. E eles aceitaram o desafio. E quando eles vão para esse desafio, né, contra o Senhor, na verdade, era uma batalha espiritual contra o Senhor, eles experimentam a fúria de Deus, a ira de Deus. Porque eu não consigo encontrar outra palavra para definir o que aconteceu ali. E Moisés é inspirado a falar para eles, olha, se vocês morrerem de morte natural, eu estou errado. Mas se vocês se a terra se abrir, ele propôs algo bem absurdo, né? Se a terra se abrir e engolir vocês, então nós saberemos quem é quem. E assim foi feito. Né? E quando aquele desafio, né? E a terra se abriu diante daqueles homens e eles foram tragados ali, eu quero lembrar, a família também foi afetada. Porque eu fico imaginando, a gente lê um texto assim, parece que tudo aconteceu em questão de minutos. Mas não, a família teve condições de avisar, teve condições de dizer, não concordo, né? Deus já falou, então o que Deus falou nós vamos obedecer. Tanto é que alguns estudiosos estabelecem que os filhos de Corá não morreram, porque eles fugiram diante daquele terror, eles saíram correndo, né? Então, tem gente que defende essa tese aí por outros textos que nós não vamos entrar aqui por causa do tempo. Mas, para mim, foi uma experiência tremenda contra aqueles que ainda estão vivendo esse espírito de inveja, que ainda aceitam estar nessa posição, o mito da grama mais verde. A Rita começou falando aqui, né, do olho grande, né, do olho gordo, né? É como se diz no popular, a pessoa está com o olho gordo, olhou a minha planta, a planta secou, né? Olhou o meu carro quebrou, bati com o carro.
E a gente acaba carregando essas maldições, achando que foi o acaso. Não, muitas vezes é o olhar invejoso que traz esse peso. E se nós não estivermos andando no Espírito, vivendo no Espírito, a maldição sem causa não encontra pouso. Então, qual é a nossa defesa? José andou no Espírito. Nada ele fez que desagradasse a Deus. Moisés era o homem mais manso da terra. Buscava ouvir e obedecer a Deus. A gente viu Moisés vivendo lá no palácio de Faraó, não teve inveja do seu irmão, não desejou as coisas do maná de Faraó. Pelo contrário, largou tudo, porque ele ouviu a voz do Senhor. E nós também precisamos exercitar isso, deixar aquilo que pode causar a nossa morte e também da nossa família. Aqueles homens foram tragados, suas famílias foram tragadas, tudo que era deles foi tragado pela terra, como exatamente Moisés havia dito. Foi um desafio grande, mas me chama muita atenção, porque ainda que pareça absurdo, é real. É uma história real. É algo que trouxe uma tragédia no meio da família. E todo o povo pôde ver isso. Hoje nós, mas alguém fala assim, mas hoje não é bem assim. Sabe por que não é assim? Porque Deus, por misericórdia, usa esses exemplos para que a gente também não caia nas mesmas tentações. Se Deus foi leve com Arão e com Miriam, quando tiveram inveja de Moisés, se é, né, ser leve, ter lepra, né? Então, eu creio assim, Miriam teve lepra, né? Então, eu creio assim, hoje a misericórdia do Senhor não tem nos permitido viver isso por causa dos seus conselhos, o não de Deus. Esse não, ele tem que ser direcionado, ele precisa estar arraigado em nossos corações. Deus está dizendo não para a cobiça, Deus está dizendo não para irritar o outro, Deus está dizendo não para invejar o outro. E nós não aceitarmos no nosso dia através do Espírito. É um ato de fé. Na verdade, a gente vê depois o povo também sendo contaminado por esse mesmo espírito de inveja. E morreram nada menos, nada mais do que 14.600 do povo de Israel. A rebelião é uma praga, né? E essa praga mata. E hoje a gente está vendo igrejas estão sendo destruídas, ministérios estão sendo derrubados. Estamos na igreja, o espírito que às vezes está dentro do coração das pessoas que estão ao nosso lado é inveja. Você adquire algo, você conquista algo e alguém coloca olho gordo. Tem olho gordo dentro da igreja? Tem. Infelizmente tem. Não, mas por que aquela pessoa está naquele cargo? Eu não. Se eu sou mais capacitado, né? Eu não. Eu não. Por que não eu? Por que o pastor escolheu? Por que a liderança escolheu aquele e não eu? Isso é uma inveja. Alguns ainda ousam dizer, e eu digo que não existe, eu tive uma inveja santa. Não existe inveja santa. A inveja é do diabo, não é de Deus. Então, não tem santidade na inveja. Esse é o não de Deus. E, às vezes, a gente ri, brinca, né? E nem percebe que esse espírito está entre nós. E ele precisa ser combatido. O não de Deus é para despertar o povo a combater toda a inveja, toda a irritação, toda a cobiça que se levantar do nosso lado, para que não haja morte, nem da pessoa e nem da sua família. Que Deus trata tudo com justiça. E Deus não leva, né, em consideração o tempo da nossa ignorância. Mas o pecado atual, ele é julgado, sim, pelo Senhor. E nós temos que vigiar, porque os tempos são difíceis. Nós estamos vivendo um tempo onde, se a lei já trazia morte para aqueles que se rebelassem, a graça, ela vai além. A graça não tem os profetas hoje se levantando para nos avisar. Como a Rita falou, né? Coisas leves que você pode fazer, às vezes você não faz. Ganhamos essa coxa linda, maravilhosa, estava até na cama, a gente estava usando,
E quando Deus dá uma palavra e a gente está no Espírito, a gente recebe. Não, essa palavra é de Deus. Tiramos na mesma hora, dobramos, está aqui. Vamos fazer o que a palavra nos orientou. Sem peso. Nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Bem apegados. Entendeu? Não estamos apegados às coisas materiais, porque isso não dá para a gente nenhum galardão. Mas obedecer ao Senhor, um coração quebrantado e contrito, como isso agrada o Senhor. Por isso nós temos despertado com louvor. Haja o que houver, né? Aconteça o que acontecer, nada vai tirar o que Deus nos deu. Essa paz, essa tranquilidade, essa certeza de estar fazendo a coisa certa, por isso vai dar certo. Eu, um exemplo pessoal aqui, tive muitas dificuldades na minha infância. Eu nasci em Minas, morei no Paraná, filho de lavrador. Meus pais sempre tiveram muita dificuldade na vida. Então, eu sempre fui muito assim, comedido naquilo que eu fazia, como comprar, como guardar o que eu adquiri. Não gostava muito de compartilhar o que eu tinha, porque poderia acabar. E Deus reservou o melhor para esse tempo final. E eu digo que eu estou em evolução. Estou aprendendo mais. E a Rita, na minha vida, tem sido um instrumento de Deus para mostrar como a graça de Deus supera as nossas intimidações, as nossas superstições, os nossos medos, os nossos traumas do passado, eles são apagados. A graça, ela traz o novo de Deus. Sabe, as boas novas de Deus anunciam esperança para o nosso futuro. O meu futuro não pode olhar para trás e dizer assim, eu não quero voltar a ser. Não, eu não vou voltar a ser como eu era. E hoje eu posso profetizar isso. O meu futuro está nas mãos do Senhor. E não preciso invejar nada. Tudo. O Senhor diz assim, agrada-te, né? O salmista declara, agrada-te do Senhor. E Ele satisfará o desejo do teu coração. Sabe qual é o testemunho que eu dou hoje? Deus já realizou todos os meus sonhos. E um dia eu estava agradecendo a Deus por ele. Eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor já realizou meus sonhos, minha casa, meus filhos formados, trabalhando, bem empregado, ganhando bem. Tudo que eu pedi a Deus, sabe, aqueles pedidos em que a gente anota atrás da Bíblia, um papelzinho, fica ali para a gente lembrar de orar todos os dias, o carro que eu queria comprar, tudo isso veio. E eu falei, estou satisfeito. Um dia, no meu aniversário, perguntaram, pastor, o que o senhor quer ganhar? Eu falei, nada. Não quero ganhar nada, já estou satisfeito. Mas a gente quer dar um presente. Tá bom, traz tudo de cesta básica para eu distribuir para alguém, porque eu não preciso de nada. Hoje mesmo eu estava olhando, gente, eu tenho tanto sapato, tanto tênis, tanto não sei, eu não preciso de nada. Sabe o que Deus falou para mim? Mas você pode continuar sonhando, que eu vou realizar os sonhos atuais. Os teus sonhos passados, você já teve. Agora, sonhe mais alto. Busque coisas que você nunca imaginou poder viver, porque eu vou realizar. E hoje eu estou vendo isso. As portas estão se abrindo. Nenhuma inveja, nenhuma cobiça vai impedir o que Deus tem para mim. Nada, mano. Nada. Hoje eu posso abrir a minha boca e dizer assim, eu vou chegar lá. Eu vou alcançar esse objetivo. Porque a inveja, a cobiça e a irritação não vai fazer parte da minha história. Sabe? É isso que Deus está nos convidando. Os não de Deus é para nos guardar, nos livrar da morte, guardar toda a nossa casa e a nossa família também. Amém. Eu queria só lembrar, ele citou de Miriam, né? A inveja dela quanto a Moisés não só acarretou lepra para a vida dela, e às vezes a gente pensa que a lepra, a hanseníase, que é o termo mais usado hoje, né? É algo que não existe mais hoje, não. Eu quero te dizer que existe, e eu fiquei impressionada de ver há pouco tempo, quando eu estava lendo sobre o assunto, que o índice é enorme no Brasil e em vários lugares do mundo, né? Então, é só para a gente lembrar. Mas o que é pior de tudo isso é saber que a hanseníase na vida de Miriam atrasou todo o povo de Deus por uma semana na caminhada. Então, isso eu quero que você nunca esqueça.
Quando nós temos, e a lepra significa também o pecado na Bíblia, né? Quando nós temos alguma coisa de errado na nossa vida, não só a sua vida fica travada, a minha vida fica travada, mas a vida da nossa família. Então, todo o povo ficou atrasado uma semana parado no deserto por causa do pecado de Miriam. Então, às vezes a gente pensa, não, mas o fulano está lá e eu cá, deixa ele lá, não vou falar mais com a minha irmã, não vou falar mais... Problema dela, não quer deixar ela para lá e eu cá, não. Quando você faz isso, você está afastando o próprio Deus da sua vida. A Bíblia diz em 1 João, quem não tem comunhão com o irmão a quem vê, não tem com Deus a quem não vê. Então, ali ele não fala quem não tem comunhão com o irmão bonzinho. Não, ele não fala isso, ele fala com o irmão. Então, eu preciso ter comunhão com todas as pessoas, independente do que eles me fazem. Né? Eu preciso amar a todos. Eu posso não ter contato todos os dias com as pessoas, mas eu preciso ter comunhão. Isto é, prazer de quando encontrar, dar um abraço, mesmo que as pessoas tenham me pisado, tenham feito isso, tenham feito aquilo. Esse é o trabalho que eu tenho feito com essa menina na batalha que ela está com a família. Então, é importante a gente estar lembrando disso. E o versículo que Deus me lembrou aqui para a gente terminar, que enquanto nós já tratamos da outra vez, mas é só bom a gente lembrar, os nãos de Deus também para a dívida, como nós trabalhamos na semana passada sobre vida financeira, né? Os nãos de Deus para a dívida são fundamentais. Ele fala, ai daqueles que se encarregam de dívida. Então, guarde bem isso. Quando você for sair na rua, você tem o dinheiro, você compra, você não tem, vai orar. Nada de, vou comprar isso a prazo, porque está dividido em 10 vezes sem juro, qual o problema? Eu vou pagando aos poucos. Não, é melhor você orar e ter o dinheiro todo para comprar. Se você não tem, vai orar. Para de cobiçar a bolsa do outro, mas pare para pedir a Deus, como diz Mateus 7. Não tendes porque não pedis. Se você pedir para dividir com o outro, você vai ter, como Deus já me deu várias vezes. Agora, se você pede só para você, eu sempre lembro, quando você recebe seu salário, o que você pensa em fazer com ele? Se você pensa só em você, você pode ter certeza que você pode correr o risco de perder o seu salário mesmo de uma hora para outra. Mas se você recebe o seu salário e pergunta para Deus, como eu sempre fiz, Senhor, quem precisa de mim? Eu tiro meu dízimo e entrego na igreja onde eu cultuo o Senhor. E o resto eu falo, e aí agora? Quem precisa da minha oferta? Quem precisa de algo meu essa semana, esse mês? Fala aí, Senhor, porque eu vou dar. Se você faz isso, não precisa se preocupar com o seu salário, porque ele vai sempre ser provido pelo nosso Deus. E o último versículo que ele me lembrou, quem não renuncia a tudo quanto tem, não serve para ser meu discípulo. E outro versículo ele ainda fala, ele não entra no céu. Então, é muito sério. Renunciar a tudo quanto tem é exatamente você não ter disputa com ninguém da família. Mas fulano quer a casa que eu estou, dá a casa para ela. Eu costumo dizer que depois que eu renunciei à primeira casa, que eu nem nunca entrei na casa linda que meu marido comprou bem, gente, eu só moro em lugar bom, Deus é negócio, assim, eu nem escolho, não tem nem tempo de escolher, e Deus prepara tudo e joga na minha mão. Então, por que você vai disputar uma casa com uma irmã? Dá para ela, deixa ela. Agora, a hora que ela entrar, ela que não vai ser feliz ali, a gente tem que ter pena dela. É desse jeito. Agora, para quem renuncia a tudo, você pode ter certeza, Deus tem o melhor. Ele é o nosso Jeová Jireh, o Deus provedor. Amém? Então, ajuda quem estiver realmente com você nessa caminhada de uma forma diferente. Ajuda essas pessoas a crescerem com Deus, porque quem cresce com Deus não tem espaço para ter nenhuma dessas palavras na sua vida, porque conhece a palavra e vai obedecer a palavra. O dia que eu conheci a palavra, nunca mais eu tive dívida. Nunca mais usei cheque pré-datado, cheque sem fundo e não sei o quê, cartão de crédito, isso e aquilo. Não, eu não tenho nada disso na minha vida. Eu aprendi a orar e a buscar em Deus tudo que eu preciso. Amém? Se vocês precisam de alguma coisa, eu vou estar orando agora e você coloque isso que você está precisando diante do Senhor. Eu vou estar orando com vocês. Antes da Rita fazer essa oração, eu estava lembrando aqui do versículo que eu li na linguagem contemporânea, mensagem contemporânea, e é o mesmo versículo, mas ele diz assim, cada pessoa tem um valor singular e inestimável. E eu queria deixar isso para vocês. Você, cada um de nós, temos valor singular e inestimável para Deus. Nunca esqueçam isso. E isso vai trazer provisão. Se nós somos tão importantes para Deus, Deus vai trazer provisão para nós. Como Ele traz para o passarinho, como nós lembramos aqui, Ele vai trazer para nós a cada manhã. Amém? Querido Senhor, querido Papai, nós queremos te louvar, te adorar, te agradecer por essa manhã gloriosa,
onde podemos te entregar a primícia do nosso tempo, do nosso dia, da nossa semana, crendo, Pai, que Tu és o nosso Deus provedor, aquele que faz para nós, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando pensamos, Senhor, o Senhor já está jogando no nosso colo aquilo que nós precisamos realmente, se é que precisamos, Senhor. Que o Senhor venha fazer isso com cada pessoa que tem participado dessa live, trazendo provisão, trazendo paz, alegria, amor, comunhão nas famílias, Senhor. E que se tenha perto de nós alguém com esse espírito, Pai, que o Senhor afaste de nós, que o Senhor não permita, Senhor, chegar até nós, ninguém desse jeito, por favor. E livra-nos também de termos esse espírito com qualquer pessoa. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, perdão por aqueles que estão ainda cobiçando as coisas terrenas, cobiçando alguma coisa, Pai. Que nesse tempo o Senhor possa estar trabalhando com todos nós. Nos ajuda, Pai, e abençoa todas essas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe vocês poderosamente. Shalom. Shalom, Paz. shalom.